Olá, boa noite pessoal. Então pessoal, eu vou continuar hoje com o 14º capítulo da minha história, a história da minha vida. Beleza pessoal? Então gente, o último vídeo que eu gravei, 13º capítulo, eu já estava dos 13 anos para os 14 anos. Daí eu já não estava mais indo para a escola. Daí eu já tinha terminado o primário, não é? Daí a minha dedicação era só trabalhar na roça ajudando meus pais, né? E então tudo se ajeitava conforme as possibilidades da família, né? E a quantidade de trabalho que a família fazia. O pai continuava trabalhando na madeireira, trabalhou por muito tempo, né? A madeireira Encantados, ela ficou muitos anos, enquanto tinha bastante pinheiros, pinhais, ela estava tocando a madeireira, né? Ela só parou quando estava próximo para terminar o pinhal. Daí ela parou, eles foram embora para outro lugar, não sei para onde, né? E venderam a madeireira para uma outra firma que era de Francisco Beltrão, que no momento eu não lembro o nome. Eu sei que era as pessoas que iam tocar, daí eram os Irmãos Baldiceiras, de Francisco Beltrão. Pois bem, isso aqui é o caso da firma, né? Vamos relatar a minha história, o meu caso, tá certo, gente? Então, aos 14 anos, eu já estava na pré-adolescência ou adolescente, né? Porque o adolescente ele começa dos 14, 15, vai até aos 17 anos por aí, é a adolescência, né? É aquela época em que a criança já deixa de ser criança e começa a pensar que ele já não é mais criança para estar brincando como criança. Ele já começa a idealizar sonhos, né? E começa também a se interessar por outras pessoas, eu quero dizer assim, por uma possível namoradinha, não é? Nem que seja como amigos, começa sempre assim, né? E de fato, o meu irmão já não estava mais em casa, ele já tinha saído, né? Trabalhar fora de casa, ele já era adulto, de maior idade, estava nos 19, 20 anos por aí. Ele foi trabalhar na construção da rodovia que mais tarde era para ser asfaltada, né? E, e ele parou uma época no Tateto enquanto eles estavam trabalhando por ali. Quando eles pegaram mais distância para frente, daí ele se mudou do Tateto para Flor da Serra, que era uma cidadezinha. Ele foi parar num hotel, né? Daí o maquinário já estava bem adiante de Flor da Serra, já em direção de Barracão, indo para a Argentina, porque essa estrada tinha que ligar com a Argentina também, né? Pois bem, daí lá na Flor da Serra ele conheceu uma moça, namorou com a moça e tal, e essa moça veio algumas vezes passear lá em casa, até ficou lá, ficava às vezes até uma semana lá em casa. Ele não, né? Ele só vinha no sábado e domingo porque ele tinha que trabalhar, né? Mas a noiva dele, a futura noiva dele ficava lá em casa por uma porção de dias, né? Daí quando ela voltava para casa, uma certa vez veio uma irmã dela, mais nova que ela, bem mais nova que ela, né? Muito bonitinha. E eu como adolescente já gostei dela, né? Mas era aquele negócio assim ainda de meio criança ainda, sabe? Não era uma coisa assim como o interesse de um adulto, né? Que já vai, já conversa, já fala e já deixa engatilhado um namoro, etc, etc, né? A gente começa mais assim como uma amizade, mas uma amizade bem aconchegante, né? Mas isso era só quando a gente via ela, né? Quando ela dava caso dela ir lá em casa. Uma vez ela foi lá em casa e ficou uma semana lá também, uma semana e pouco, né? Então a gente sempre ficava junto, a gente conversava junto, a gente saía caminhar junto, eu, ela e mais as minhas duas irmãs gêmeas que já eram já também bem, já tinham bastante idade, né? Já estavam
já não se interessando muito também por brincar como criança, né? Pois bem, isso foi assim, né? E então daí eu só trabalhava, né? Na roça com o pai e com a mãe, ajudava muito a mãe, muito mesmo, em todos os serviços que eu podia ajudar e que eu devia ajudar a mãe, eu ajudava, né? Porque o pai ficava acampado lá perto da madeireira, né, para trabalhar. Ele só vinha no sábado à tarde e domingo, daí no domingo de noite ele já voltava para a vila, né, onde tinha a madeireira, para na segunda-feira começar cedo. Então eu ficava lá durante a semana, eu, a mãe, o Francisco, o Luiz e as gêmeas. E quem trabalhava na roça era a mãe, eu, o Francisco, o Luiz e uma das gêmeas, a Ofélia. A Ofélia não gostava de ficar em casa, ela gostava de ir para a roça também. Quem ficava em casa tomando conta da casa e das crianças, que daí já tinha mais crianças pequenas, era a Fátima. A Fátima gostava de pagiar e de cuidar da casa e cuidar das panelas, como diz o ditado, né? Porque nós ia para a roça e sempre ficava, né? A mãe às vezes deixava o feijão cozinhando, a batata doce, mandioca. Então a Fátima tomava conta disso. Daí ela assumiu o meu lugar, que eu fazia antes, é ela que assumiu, né? E tinha abaixo do. Aí tinha o Pedro também ia na roça, e ele se interessava em trabalhar na roça, né? E então. E ele já era bem grandinho, né? E ele gostava de ir na roça também. Então daí em casa ficava a Fátima com a Marilene, que era uma das meninas mais novas, e o Luiz Carlos, que era o caçulinha na época ainda, né? Era o caçulinha. Então a Fátima ficava com duas crianças ainda para cuidar em casa, né? Cuidava da casa, cuidava das panelas no fogão e cuidava dessas duas crianças. Quando chegava o meio-dia era normal, né? Daí todo mundo tinha afazeres, tinha serviço, fazia serviço. E daí quando dava a tarde, quando era no verão, era muito quente, nós ia lá pra roça, lá pelas 2h30 por aí, a gente ia pra roça, né? E a tarde era grande, né? Então tinha muito tempo de trabalhar. Trabalhava até umas horas da tarde, enquanto tinha sol, né? A gente trabalhava. Daí vinha pra casa, arrumava as criação, tudo, descansava à noite para no outro dia começar cedo tudo de novo, né? Então foi assim. Estudar não estudava mais, eu, né? Porque já tinha terminado o primário e, e aquele sonho de você fazer um prosseguimento com os estudos era impossível, porque ali como não tinha como ter um curso ginasial, por enquanto, né? Tinha que esperar uma possibilidade, né? Para voltar a estudar, se no caso saísse o prefeito ou alguém, algum deputado estadual ou o governador fizesse uma escola ginasial para a gente voltar a estudar, né? A escola ginasial seria aquela parte do curso que hoje eles falam de sexta série, sétima, oitava e nona série, né? Na época, na minha época, chamava-se curso ginasial. Era primeiro ano ginasial, segundo, terceiro e quarto ano ginasial. Depois que terminasse o ano ginasial, daí ia para o segundo grau, que também tinha o primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? E assim por diante, né? Então a vida já era um pouco diferente, né? Porque você de uma vez saído na escola, você já tinha um outro pensamento, uma outra direção, você tinha que se dedicar mais ao trabalho, porque era o que a gente sabia fazer e era do que a gente sobrevivia, era o trabalho da roça. Então a gente caprichava em todos os tipos de trabalhos da roça para poder obter bons resultados, né? E quando podia trabalhar para outros, para a gente ganhar uns troquinhos, a gente também fazia esse tipo de coisa, né? Porque o nosso pai, ele era difícil ele dizer assim, olha, vou te dar uns trocos para você gastar no sábado ou no domingo, né? Ele não fazia esse tipo de coisa, né?
Se nós ganhasse dinheiro de alguém com trabalho nosso, a gente tinha os troquinhos, senão não tinha. Mas não faltava nada, né? Não faltava comida, não faltava, dali em diante não faltava calçado, não faltava mais nada. Tinha tudo, menos dinheiro para diversão, né? Ou comprar um docinho, um refrigerante quando a gente ia na igreja aos domingos ou aos dias santos, né? E, e essa parte da igreja, a gente sempre foi um cristão fervoroso, desde criança, né? A gente aprendeu com os nossos avós e com os nossos pais. E também os tios e primos, tudo era a mesma coisa, né? Era igual. Aventura sempre tinha, gente. As nossas aventuras daí nessa época, de 14 em diante, indo para os 15 anos por aí, era pescaria. Pescaria ou sair na mata fazer coleta de frutas, né? Na época de pinhão, a gente ia juntar pinhão, era muito gostoso. Pinhão é bom para comer, né? É uma, é uma espécie de fruta que dá no inverno, vamos dizer assim. É uma semente, a semente do pinheiro araucário, né? Então a gente ia catar pinhão e era onde a gente às vezes juntava muito pinhão e levava na vila e vendia alguns quilos para quem não podia juntar. E era onde a gente obtinha também uns troquinhos para a gente gastar, né? No sábado e domingo para comprar o chiclete, comprar um pirulito, um sorvete seco, que era só o que tinha lá, não tinha sorveteria. Comprar um guaraná, comprar uma coquinha e assim por diante, né, gente? E tudo era festa, tudo era divertido. E a gente tinha bastante amizade também com os filhos dos vizinhos, né? E, e tinha um vizinho por ali que chegou há um certo tempo morar por ali, também tinha uma criançada, tudo mais ou menos da idade do nossa, né? Compactuava a quantidade de criança e também na idade, né? Tinha um rapaz, dois rapazes e um rapazote que tinha mais ou menos a minha idade, e daí tinha umas meninas também, né? Tinha umas três, quatro meninas também, né? Tudo gente da roça, né? Então a gente saía junto, passeava junto, a gente se visitava, a gente contava história, a gente contava sonhos, falava dos nossos sonhos quando ficasse mais adulto, ficasse jovem, né? Como ia ser a nossas, como é que é, preferência por namoros, por namoradas e elas por namorados, etc. Né? E aí ia esses sonhos, essas aventuras pelo, pelo mundo afora, né? Tudo na cabeça da gente, mas a gente também sonhava. Não era só os adultos que tinham sonho, nós também tínhamos sonhos. Pescaria era o que a gente mais fazia, né? No verão também a gente fazia muito era se banhar no rio. Tinha um rio ali perto, então a gente juntava toda essa companheirada, né? Com os filhos do vizinho e também mais os filhos de uma prima da mãe que morava ali perto, né? Que eu já mencionei no capítulo anterior, a tia Vadica e o tio Nestor, né? Eles eram vizinho nosso. O terreno deles fazia divisa com o nosso. Então a gente juntava toda essa criançada aos domingos, sábado à tarde, os domingos a gente ia brincar de. A gente brincava ainda de caçador, né? Aquela brincadeira lá, queimada, uns falam queimada, outros falam caçador, né? E às vezes quando enjoava da queimada, do caçador, da brincadeira de caçador, ou queimada, como eles diziam, a gente também fazia peteca, ia bater de peteca, só para estar junto, né? Os adolescentes ficar junto, dar risada, né? Tirar sarro um do outro, né? Às vezes davam umas discussãozinhas, mas de repente estava tudo bem de novo, né? E era assim. E assim se passava o tempo, né? Era muito bonito isso. No rio era a mesma coisa, a gente se banhava no rio, tomava banho, fazia brincadeira na água e tirava sarro, mas tudo com respeito, né, gente? Sem desrespeito, né? E sem um judiar do outro também, né? Porque tem gente que quando vai brincar na água
fazem aquelas brincadeiras bobas de derrubar as pessoas na água, de enfiar a cabeça da pessoa na água e segurar até que a pessoa aguente, né? Às vezes a pessoa está quase morrendo debaixo d'água, assim, não existia com nós. Não existia porque a gente sabia que era uma coisa até perigosa, né? Porque tem gente, tem crianças, adolescentes, né, jovens, malucos que fazem esse tipo de brincadeira e não é bom e não presta, né? E nem se deve fazer. Então com nós era tudo brincadeira sadia, né? E desculpe aí, gente, eu tô adquirindo gripe. Aí a gente ia juntar coquinho, né? Era incrível que nós, molecão, aí de 14, 15 anos, 16, nós não conseguia subir num coqueiro para tirar coquinho lá em cima do cacho. Não conseguia. Eu tentava, meu irmão tentava, o filho do vizinho que tinha minha idade também tentava, não conseguia subir. A irmã dele mais nova que ele conseguia. Ela conseguia, era uma capetinha. Ela abraçava o coqueiro e cebolhava lá pra cima e chegava lá no cacho e se ela levava um facão, ela cortava o cacho caía no chão, só que debulhava tudo, né? Mas nós juntava os coquinhos pra não perder, né? Porque antigamente lá onde nós morava tinha os coquinhos muito gostosos, né? Eles eram tão gostosos que quando nós ia na escola, as professoras pediam pra gente levar pra elas, né? Essa, essa turma de professor que vieram do Rio Grande do Sul com a madeireira encantada, eles pediam pra gente levar fruta do mato. Levava coquinho, levava gabirova, né? Na época que a gente estudava, né? Então a gente tinha todo esse privilégio de ser feliz, né? A gente era feliz e não sabia. Éramos pobres, felizes e nós não sabia. Hoje a gente relembra de todas essas coisas e a gente se pergunta assim, nossa, a gente fala pra gente mesmo, nós era feliz e não sabia. Hoje todos nós, hoje, na nossa época, no nosso tempo, somos vítimas da sociedade e e do sistema, né? E naquela época não era assim, era diferente, né? Era tudo mais difícil ter que enfrentar a escola de pé no chão, com chuva, com frio, com pouco agasalho, né? Se estudava muito e se aprendia o que estudava, né? Não é que nem hoje que se você conversar com um jovem do ensino básico e do ensino médio, eles não sabem responder, né? Porque não aprendem nada. E os professores também hoje pouco ensinam como deveria ser ensinado, como antigamente se ensinava. E o professor exigia que o aluno aprendesse mesmo, tinha que aprender. Não tinha aquele negócio de passar aluno de um ano para outro sem saber as coisas, como hoje fazem. Antigamente não, tinha que saber para passar de ano, senão não passava, ficava repetindo o ano que estava, né? Então era tudo mais sério as coisas, mas também todos aprendiam mesmo, tinham que aprender para poder progredir nos estudos, né? Ir em frente. E hoje não, hoje passa, né? Eu fui professor, hoje, na nossa época de agora, e eu sei que é assim, o aluno às vezes não tinha nota decente, não tinha nota digna de ser um bom aluno e tinha que passar de ano porque não pode ficar acumulando aluno numa classe de aula, né? É um absurdo isso. E antigamente não era assim. Antigamente tinha que estudar e tinha que passar de ano. Se não passasse, se não estudasse, não tirasse nota boa, não passava, ficava repetindo. Por quantos anos fosse preciso, né? Então, para você ver como mudou as coisas, né? Pois bem, então, daí de quarto ano, de 14 anos eu fui para os 15, a vida continuava sempre a mesma, não tinha muita novidade. A novidade que a gente tinha era quando chegava um circo pequenininho lá na Vila Tatetos, daí a gente tinha aos sábados e domingo alguma coisa para assistir. É, os donos da Madeireira Encantado também
Fizeram um acordo com o cinema de Francisco Beltrão e de Marmeleiro. De vez em quando, uma vez por mês, pelo menos, ou às vezes até 2 vezes por mês, eles iam no Tapeto, no clube, passar um filme. Se a gente tinha dinheiro, a gente ia. Se não tinha dinheiro, a gente não ia, porque como que vai entrar num cinema se não tem dinheiro, né? Apesar que era tudo baratinho, né? Mas normalmente a gente tinha os troquinhos para fazer, para participar desses eventos, né? E, e era muito bom. Era pobre, mas divertido. Felizes e a gente não sabia. Beleza, gente? Eu vou parar por aqui, porque já está dando 20 minutos. Vocês deixem seus comentários aqui. Eu prossigo ainda, né? Com o próximo capítulo. Tá certo, gente? Beleza? Se inscrevam aqui, ativem o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos. Faça seus comentários, deixe seu joinha e eu ficarei muito grato. Beleza? Um abração no coração de todo mundo. Fui, tchau, mas eu volto de novo. Ok?